Hoje, o homem só continua vivendo em seu caminho, sozinho, perdido, sem chance, sem Deus e sem esperança neste mundo. Muitas das vezes ele diz em seu coração que não há Deus. Assim ele prossegue por si mesmo, tentando encontrar alguma coisa para preencher o seu vazio, para tentar se sentir vivo. Mas essa sua busca, ele não encontra nada. Ou melhor, ele encontra sim algo efêmero, terreno e passageiro. Isso não adianta, porque quando o efeito dessas coisas que ele encontrou passar, novamente vai vir a sensação de vazio, porque é assim que ele é na real. Então, isso para o ser humano é ruim demais. Ele pode estar rodeado de muitas pessoas, conhecer muitas pessoas, ter muitos amigos, digamos assim. Mas sempre que ele estiver sozinho, ali na hora de dormir, quando ele cai em si, ele vê que o vazio continua, incomodando o seu corpo, alma e espírito. Dessa forma, ele não consegue ter uma, digamos, alegria ou felicidade verdadeira. Porque ele está distante daquele que poderia fazer isso em sua vida. Porque ele já ouviu falar muito de Deus, de Jesus, mas não quer se aproximar deles. Quer viver a vida por si mesmo, tentando e tentando e tentando e nunca concretizando algo que lhe traga uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade. Ele sempre fica na ansiedade, no desespero, na angústia, o medo. Tudo isso e outras coisas más acontecem na vida dele. Então, às vezes ele tenta buscar uma explicação para isso em alguma coisa. Ele se esforça para tentar encontrar uma resposta eficaz para a sua vida, mas ele busca essa resposta em coisas erradas, em coisas inúteis, que não trazem proveito algum para ele. Então, é preciso que essa pessoa entenda que por si mesmo ele não vai conseguir encontrar essas coisas. É preciso uma mudança, porque a solidão não pode ficar na vida dele. Ele precisa de alguém que o preencha totalmente. Esse alguém é Deus, porque quando toda a plenitude de Deus estiver na vida dele, aí sim ele vai ver ou provar o que é vida de verdade, com propósito, com objetivo, com finalidade, com sentimentos permanentes que nunca vão deixar ele sofrer angústias, digamos assim. Deus vai estar com ele. Deus será o refúgio, a fortaleza dele todos os dias. Deus se manifestará a ele, vai falar com ele, vai, sim, sem dúvida alguma. Então, o homem só hoje, existem muitos por aí. E não são apenas homens, mas homens e mulheres também. Todas essas pessoas, elas vivem em busca de alguma coisa, uma superagitação. Elas procuram diversões, boates, shows de música. Elas tentam ir para ver nos estádios coisas esportivas, digamos assim. Às vezes procuram um filme, uma comédia, alguma coisa
para elas tentarem se agarrar nessas coisas como se essas coisas pudessem prover para ela uma satisfação, quando na verdade não produz satisfação alguma. Pode ser até momentânea ali, mas depois que o efeito termina, ela cai em si, cai na real, que continua na mesma, continua vazia, precisando de algo que possa preencher totalmente. Mas eu já falei aqui que o único que pode fazer isso é o próprio Deus, sem dúvida alguma. E Deus está disposto a fazer isso quando o homem só se arrepender e se converter a Ele. Isso é bom demais. Esse é o benefício. Porque a graça, que é melhor que a vida, vai estar na vida dele. Então, ele não vai precisar mais de coisa alguma, a não ser apenas e unicamente o próprio Deus em si. Essa é a verdade que ele precisa, porque Deus e até mesmo o próprio Senhor Jesus é tudo o que falta na vida dele. O ser humano vazio só vai ter esse vazio preenchido pelo próprio Deus. Então, chegou a hora do homem só entender isso. Porque quando ele entender isso, ele vai se apoderar de algo que nunca mais vai ter fim na vida dele. Vai ficar ali permanente, para sempre, todos os dias. Assim ele vai ter uma nova perspectiva de vida e futuro. Porque ele vai ter paz com Deus. Ele vai se reconciliar com Deus. Ele vai viver em Deus e Deus vai viver nele. Isso é algo perfeito. A união de Deus com o homem, que não quis mais viver como um homem só, mas sim quis viver em Deus, tendo toda a plenitude de Deus em sua vida. Então, isso é uma riqueza, é algo sobremodo excelente, é algo que o ser humano não pode abrir mão. É preciso segurar isso com firmeza, se apegar a Deus com firmeza e viver nele e para ele. Assim, o corpo, a alma e o espírito da pessoa vão viver em torno da centralidade de Deus e de Cristo Jesus. Isso é algo eficaz. Então, chegou a hora de isso acontecer. Porque o homem só, ele vive há muitos anos correndo atrás do vento, procurando alguma coisa. Mas ele nunca alcança isso. Às vezes ele sente o vento passar por ele e sai correndo atrás do vento para tentar encontrar algum sentido para viver. Aí ele se envolve em várias coisas. E fica fica durante muitos anos envolvido com essas coisas, mas pouco a pouco ele vai perceber que nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. É uma eterna mesmice para o homem só. Mas essa eterna mesmice ela pode acabar de forma definitiva. Então, quando o homem entende que ele deve sim procurar a Deus, se acertar com Deus e viver em Deus, para que o próprio Deus viva nele também, aí sim ele vai ter uma satisfação, a alegria da salvação, que vão estar todos os dias em sua vida. Assim ele vai viver bem, ele vai estar satisfeito em Deus, realizado em Deus, totalmente, profundamente. Então eu espero que o homem só, hoje, neste século XXI, possa querer isso para a sua vida. Salomão experimentou de tudo, mas depois de experimentar tudo e viver
tudo e aproveitar praticamente tudo que ele poderia na época dele, ele concluiu que tudo aquilo era apenas vaidade e correr atrás do vento. E hoje existem muitas pessoas nessa condição. E isso não pode continuar. O homem só não pode continuar nessa condição. Ele tem que sair dela. Fugir, escapar, sair fora. Ele tem que cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. E a única forma de fazer isso é se arrependendo e se convertendo a Deus. Hoje. Para que por meio do Senhor Jesus, ele possa ter vida em Deus. Então, essa é a cura definitiva. Essa é a cura perfeita. Não existe outro igual. Não há paralelos no mundo que se possa comparar a isso em tempo algum, para benefício do próprio homem só em si, que deixará de ser só, porque com ele estará Deus. Então, ele vai confiar em Deus. E aquele que confia em Deus é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o objetivo que o homem só tem que alcançar hoje, para pôr um fim definitivo nessa questão. E existem muitas pessoas que viviam assim, e hoje podem falar, podem testemunhar o que Deus fez na vida dela quando acabou com a vida só que eles viviam. Agora, eles têm uma vida em Deus. E isso é suficiente. É perfeito, não tem falha alguma, não tem erro algum. Então, o homem só agora pode ter essa convicção de que a resposta definitiva que ele precisa para a sua vida é o próprio Deus. E Deus está disposto a fazer isso. Basta o homem se arrepender e se converter a ele, que assim se fará na vida dele. O próprio Espírito de Deus na vida desse homem será uma fonte a jorrar para a vida eterna, para sempre. Então, isso é maravilhoso demais. E é um benefício que todo homem só tem que querer isso para a sua vida. Não continue nesse erro de ser um homem só, perdido e vazio por aí. Chegou a hora de se encontrar. Chegou a hora de se arrepender. Chegou a hora de se converter a Deus. Para que aí sim você possa se apoderar da verdadeira vida que está em Deus. Eu espero que isso aconteça com você hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.